Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois da experiência do dilúvio, 40 dias, 40 noites de chuva, com o qual o Senhor destrói o mal da face da terra, nós vemos o esforço de Noé para verificar se as águas abaixaram. Mas, sobretudo, a liturgia de hoje nos mostra como Noé celebra uma aliança com Deus, oferece um sacrifício e Deus faz uma promessa de não mais destruir a terra. Já no Evangelho de hoje, nós vemos uma curiosa relação de Jesus com alguém que é cego, porque Jesus dessa vez vai curar o cego, mas de novo não é a única vez que retira um doente do meio do povoado, mas cura este homem com um gesto físico e em etapas, mostrando que a nossa conversão, a nossa experiência de fé, ela é também gradual. Nós não podemos pretender de ver tudo com clareza no início da nossa conversão. É preciso uma luta constante para que nós sejamos transformados pelo toque carinhoso e potente do Senhor Jesus. Ouçamos. Passados 40 dias, Noé abriu a janela, soltou um corvo para ver se as águas tinham secado. E ele saiu revoando até que secasse as águas sobre a terra. Ainda tinha água. Soltou uma pomba para ver se as águas tinham abaixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, volta para a arca e Noé a acolhe, porque as águas ainda cobriam a superfície da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias, depois dos 40 dias, e soltou de novo a pomba. Dessa vez a pomba volta com um ramo de oliveira. O ramo de oliveira, ou precisamente a azeitona, ela é o símbolo de Israel. É um daqueles frutos da terra prometida. O Senhor então usa justamente aquilo que é o símbolo do seu povo para mostrar que as águas baixaram. Ainda 7 dias ele esperou para ter certeza de que tudo estava seguro e seco. E agora a expressão da palavra de Deus foi no ano 601 da vida de Noé. Como é possível viver tanto tempo? Não é aquele que na Bíblia se fala que tenha vivido mais, mas os números da palavra de Deus é um sinal de qualidade, não de quantidade. Para falar da grandeza deste homem, se fala então que tenha vivido longamente, porque o prolongar a vida na terra, ainda nós estamos no início da história da salvação, e mais precisamente estamos na pré-história, ainda não se fala de uma vida imortal, de uma vida eterna, muito menos. E por isso então o sinal de que é um homem justo é falar que tenha vivido muito, muito tempo sobre a terra. Existe uma tradição curiosa, nos ajuda a compreender esse fato bíblico, entre os chineses. Se você procurar na internet, você vai ver que as pessoas a quem é atribuída a vida mais longeva na face da terra são os chineses, 200 anos, 400 anos. Mas não é porque viveram cronologicamente isso aqui, mas porque na tradição chinesa a sabedoria ela é simbolizada pelo número de anos. Quanto mais anos, mais sábio. Então, um modo de o imperador reconhecer que uma pessoa era sábia era dar um título para ela, aumentando bastante a vida dessa pessoa. Então você recebia o título, você tinha de fato 50 anos, mas a partir daquele título você vai considerar que você tem 200 anos. Então que o número também nesse caso expressa uma qualidade. Então Noé construiu um altar ao Senhor. Veja que essa informação que parece banal não é, porque construir o altar é oferecer um sacrifício, é fazer uma aliança. Agora é Noé, com a sua família somente, que está restabelecendo a união com o Senhor na terra. A terra secou, Deus cumpriu a sua palavra. Naquele tempo, imagine 40 dias sobre as águas. Essas pessoas deveriam duvidar, se perguntar, como é que vai ser isso? Vai baixar mesmo essas águas? Como vai ser a sua vida? A arca não tinha o perigo de romper-se, mas Deus cumpriu a sua promessa.
Então o Senhor aspirou o agradável odor dos animais que estavam sendo sacrificados, aqueles que foram poupados da arca. E agora a promessa de Deus: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Vejam que Deus promete que não vai fazer isso, não se baseando na santidade, por exemplo, de Noé, da sua família, mas vai dizer: não vou fazer mais isso, mesmo que o ser humano seja ruim. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz, enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. As estações, mostrando que Deus concede o tempo, que para nós é um tempo a ser santificado. O tempo, o espaço, é o lugar do encontro com Deus através da liturgia. Diante disso que é a promessa de Deus, com a oração do Salmo 115 nós respondemos: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo a minha vida em sacrifício, ofereço a minha vida ao Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Na aclamação ao Evangelho de hoje, que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Jesus está voltando para a terra prometida, a terra santa. Até agora, na seção do pão, ele estava na terra pagã. E está agora no confim, entre a terra pagã e a terra santa, Betsaida. É ali naquele lugar que Jesus trazem para ele um cego e pedem para que Jesus o toque. Jesus pegou o cego pela mão, veja que gesto de atenção. Pega o cego pela mão, só ele e o cego. Leva-o para fora do povoado, querendo desligá-lo da sua história, porque ali ele era somente o cego. É ali fora que Jesus vai cuspir nos olhos dele. A saliva era o símbolo da sabedoria e da potência de um taumaturgo. Ela transmitia vida, é por isso o gesto do cuspe. Colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? Então, dois gestos, o cuspe e a imposição das mãos. E o homem vai dizer assim, que está vendo os homens, mas parece que são árvores que andam. Ou seja, ele ainda não vê claramente. Então Jesus coloca as mãos de novo sobre os olhos dele e ele começa a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou que o homem ir para casa. Ele disse: não entre no povoado. Não entre naquele lugar onde você fez a experiência de cegueira. Uma vez curado, é hora de recomeçar. Vai para a sua casa, não volta ao povoado. Mas veja que Jesus, versículos antes, naquele episódio do pão com os apóstolos na barca, ele vai dizer que eles têm olhos e não conseguem ver. Os verdadeiros cegos com os quais o Senhor quer lidar são os seus apóstolos, somos nós. Em outro episódio, no quarto evangelho, o evangelho de João, falando do cego de nascença, Jesus vai dizer que os verdadeiros cegos não era aquele homem que era cego de nascença, mas os fariseus, que não viam nele o Salvador. É essa cegueira que está em nós que o Senhor quer curar, que nos toca, coloca a sua sabedoria, o seu poder, o seu espírito. Nós vamos começar a ver aos poucos. Os homens vão parecer ainda árvores que não são capazes de sair de um lugar para o outro. Ainda não conseguimos ver plenamente a humanidade, muito menos a Deus. Mas se nós nos deixarmos tocar pelo poder de Deus, deixarmos nos guiar pelas forças da sua palavra, como aconteceu com esse cego, nós também vamos enxergar e vamos ver claramente e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Na oração sobre as oferendas de hoje, nós assim rezamos: ó Deus, que esse sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Tenham todos um bom dia, que o Senhor possa e Ele pode transformar a nossa cegueira em visão
e que nós nos deixemos conduzir por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.